Bom dia, boa tarde, boa noite. Depois de algum tempo, mais um vídeo. Agora, dando continuidade ao anterior, que a gente falou do histórico da descoberta da célula, né? E nós vamos falar um pouquinho mais agora dos componentes celulares, né? E isso vale tanto para a célula procariótica quanto para a célula eucariótica, ok? Então, vamos começar. Quando eu falo sobre os componentes celulares, todos eles, ao conjunto de componentes celulares eu dou o nome de protoplasto, né? Quem são esses componentes? Membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Lembra que quando a gente fala de núcleo, nós estamos falando exclusivamente de célula eucariótica, ok? Então, vamos começar com o primeiro dos componentes, a membrana plasmática. Ela é uma estrutura que vai envolver a célula, definindo o limite, ou seja, a separação daquilo que está dentro da célula daquilo que está fora da célula. Além disso, ela é responsável por manter as diferenças que acontecem, que ocorrem entre citoplasma ou citosol, tanto faz, e o meio extracelular. Do ponto de vista interior, de dentro da célula, essa membrana também é responsável por manter as diferenças, né, a especificidade, vamos dizer assim, de cada uma das organelas, mantendo separada a organela do citosol. Por quê? Porque a gente viu lá na aula anterior, no vídeo anterior, que na célula eucariótica, basicamente as estruturas são formadas por membrana, né? Então, é a membrana que forma as estruturas, ela serve como uma separação, né? Uma delimitação do que é a organela, do que é a estrutura, do que é o meio citoplasmático. Né? Então, aqui você tem o desenho esquemático de uma célula eucariótica animal, né? Mostrando as organelas. E à esquerda, vocês têm uma fotomicrografia de uma membrana, na verdade, de duas membranas plasmáticas em microscopia eletrônica. Por quê? Porque a microscopia óptica convencional, ela te mostra a delimitação celular, mas ela não te mostra a membrana. Então, nessa imagem que nós temos duas membranas de duas células. Tá vendo esse espacinho no meio? Ele é chamado de espaço perimembrana, né? Ou seja, entre um intermembranal ou perimembranal, tanto faz. Que é o espaço em que eu tenho entre uma membrana plasmática e outra, ok? Então, as membranas, elas são estruturas fluídas, e grande parte das moléculas que fazem parte dessa estrutura da membrana são capazes de se movimentar no plano dessa membrana, né? Então, a membrana plasmática, ela é formada, a gente fala que ela é uma bicamada de uma bicamada fosfolipoproteica. Então, ela tem fosfato associada a lipídio e a proteína. Então, moléculas de proteína, moléculas de lipídio podem se movimentar dentro do plano da membrana, né? Então, as moléculas lipídicas, elas estão presentes em uma dupla camada com mais ou menos 5 nanômetros de espessura. Gente, nanômetro, você pega 10 a menos 9, ok? Então, essa bicamada, ela vai fornecer a estrutura básica da membrana, atuando como uma barreira relativamente impermeável à passagem da grande maioria das moléculas hidrossolúveis. Óbvio, gente, se a maior parte da constituição da membrana é lipídio, a gente sabe que lipídio é hidrofóbico, ou seja, tem fobia, tem aversão à água, ela vai funcionar como uma barreira contra as moléculas hidrossolúveis, aquelas que são solúveis em água. Então, essa imagem mostra para nós a estrutura da bicamada lipídica formando a membrana plasmática. Então, o que eu tenho? Essas estruturas aí, essas bolinhas com as caudas, são as moléculas de lipídio, né?
Atravessando essa bicamada lipídica, eu tenho essas estruturas em azuis, que são proteínas. Proteínas que vão ser responsáveis por fazer a entrada e saída de um monte de substâncias de fora da célula para dentro da célula, e o contrário também é verdadeiro, de dentro da célula para fora da célula. Além disso, tá vendo que eu tenho essas estruturas na forma de hexágonos aí? Eu tenho glicolipídios, quando eu tenho carboidrato associado à molécula de lipídio, glicoproteína quando eu tenho carboidrato associado à molécula de proteína, e eu posso ter a presença apenas desses carboidratos. Qual que é a função desses carboidratos? Está vendo que eles estão na superfície externa da membrana, ou seja, que está em contato com o meio extracelular? Essas substâncias formam o que a gente chama de glicocálix ou glicocálice, que são as substâncias que são responsáveis por receber os estímulos e os sinais que chegam do meio extracelular e que precisam, mensagens que precisam entrar dentro da célula, né? Então, esses glicolipídios, essas glicoproteínas, esses carboidratos de superfície são fundamentais no processo de reconhecimento celular. Reconhecimento de quê? De outras substâncias, de outras células, o que quer que seja, ok? Então, quais são as funções da membrana? Mediar o transporte de substâncias do interior da célula para fora da célula. Traduzir, ou seja, pegar os sinais hormonais e do ambiente que chegam, que estão envolvidos com crescimento e diferenciação celular, e levar esses sinais para dentro dela, gerando a resposta, para dentro da célula, gerando a resposta que precisa ser gerada em função desse estímulo. Segundo componente celular, o citoplasma. Então, o citoplasma é o espaço que eu tenho dentro da célula, ou seja, delimitado pela membrana plasmática e também internamente pelo envoltório nuclear, pela carioteca nos seres eucariontes. Lembrando que nos eucariotos, o citoplasma corresponde toda a área intracelular, já que eu não tenho separação do material genético dentro da célula, né? Então, o citoplasma, ele é esse espaço, o citoplasma é o espaço, ok? Esse espaço é preenchido por uma substância semifluida que recebe o nome de hialoplasma. E neste hialoplasma é que eu encontro as organelas celulares. Então, aqui eu tenho um esquema de uma célula eucariótica animal. Eu tenho as organelas, eu tenho a membrana plasmática externamente, né? Delimitando o que é externo do que é interno. Internamente eu tenho um espaço, que nesse espaço eu encontro organelas. Essas organelas estão soltas nesse espaço? Não, não estão. Elas estão flutuantes em quê? Em um líquido. Que líquido? O hialoplasma. Então, o citoplasma, ele tem um componente solúvel e um componente insolúvel. O componente solúvel é o hialoplasma. O componente insolúvel são as organelas. Quem são essas organelas? Mitocôndria, cloroplasto, lisossomo, peroxissomo, ribossomo, vacúolo, citoesqueleto, outras estruturas formadas por membrana, como, por exemplo, o aparelho de Golgi e retículo endoplasmático ou retículo sarcoplasmático. Nós vamos falar mais deles daqui a pouco. Então, o componente solúvel, né, é cerca de 80% do citoplasma. Ele é composto, o hialoplasma, por íons e macromoléculas solúveis. Que macromoléculas são essas? Enzima, carboidrato, sal, proteína e um tipo de material genético chamado RNA, ácido ribonucleico. Então, dependendo da consistência que esse hialoplasma tem, se ele é mais na forma de gel ou mais líquido, na verdade, você encontra esse hialoplasma em diferentes consistências, dependendo da fase celular que essa célula se encontra, né? A atividade, o momento de atividade que essa célula se encontra. Quando ele está mais viscoso, ele recebe o nome de citogel.
Quando ele está mais aquoso, ele recebe o nome de citosol, ok? E aí, terceiro componente celular, em células aqui eucarióticas, o núcleo, né? Esse núcleo é uma estrutura membranosa que vai abrigar genes, o material genético que codifica a síntese de proteína e programa, literalmente, controla a atividade celular. Aqui a gente tem um esquema de um núcleo que está mostrando lá dentro, primeiro, externamente, um envelope nuclear, esse envelope cheio de poros, né? Dentro do núcleo, os nucléolos e o material genético na forma de cromossomos e cromatina. Eu não vou entrar em muitos detalhes com vocês sobre isso, porque vocês vão estudar isso mais profundamente no segundo ano, né? Então, eu dependo da fase do ciclo celular para saber quais os componentes eu vou encontrar dentro desse núcleo, né? Pensando que eu estou estudando um núcleo interfásico, vocês vão entender o que é isso lá no segundo ano. O núcleo interfásico eu tenho o envelope nuclear, a cromatina, o nucléolo e o envelope com poros. Então, eu tenho a carioteca, que é o envelope nuclear, a cariolinfa, é como se fosse o citoplasma dentro do núcleo. A minha célula não é separada por uma membrana plasmática, o espaço ali dentro não é o citoplasma que é preenchido por um líquido. No núcleo, nós temos a mesma estrutura, uma membrana separando o que é fora do que é dentro, e eu tenho um espaço dentro dessa membrana que é ocupado por uma substância que recebe o nome de cariolinfa. Eu tenho a cromatina e tenho nucléolos. A cromatina é o meu material genético. Então, núcleo interfásico, eu tenho cromatina, não tenho cromossomo, né? Então, a carioteca, ela vai envolver o núcleo celular e é formada por duas membranas, chamadas de lamela interna e lamela externa. Entre essas duas membranas tem um espaço chamado espaço perinuclear. Da mesma forma que eu mostrei lá para vocês, duas membranas plasmáticas de duas células diferentes, que eu tinha um espaço no meio, mesma coisa, né? E ela tem vários poros. Qual a função desses poros? Permitir que o citoplasma se comunique com o material nuclear, né? Então, olha para você ver as estruturas. Gente, eu tenho ali o núcleo, os poros, aumentei o tamanho ali daquele envelope nuclear. Então, eu tenho uma membrana interna que está em contato com a região interna do núcleo, uma membrana externa que está em contato com o citoplasma da célula. E eu tenho ali os poros, né? Esses poros, lembrando que o envelope nuclear, ele é formado por membrana, sendo membrana dupla camada fosfolipoproteica, né? E esses poros responsáveis pela comunicação entre citoplasma e núcleo, né? Então, mostrando para vocês o envelope nuclear, de novo, a cromatina, o nucléolo, os poros, e do lado de fora eu tenho a comunicação com o retículo endoplasmático, nós vamos ver como isso funciona lá na frente, e à direita, o material genético sob a forma de cromossomos. Ah, Mariana, quer dizer que não é toda hora que o material genético está como cromossomo na nossa célula? O material genético é um só. Quando ele pode estar na forma de cromatina, ele pode estar na forma de cromossomo, né? Mas é uma coisa só. Vocês vão entender isso melhor no segundo ano. Então, o que é o DNA? O material genético que está lá dentro do núcleo. São moléculas formadas por fosfatos e por um açúcar. Sim, um açúcar. Qual? Desoxirribose. Essa ligação açúcar-fosfato também ocorre nessa ligação, a ligação do que a gente chama de bases nitrogenadas. Nitrogenadas porque tem nitrogênio na sua constituição. Quais são elas? Adenina, timina, guanina e citosina. E o DNA, ele é uma dupla hélice. Então, eu tenho um pedaço do lado de cá e um pedaço do lado de cá, que são complementares, né? Então, olha aí o desenho para vocês verem, né? Ele é uma dupla hélice em que a adenina se liga exclusivamente com timina
e guanina se liga exclusivamente com citosina. Pronto e acabou, não tem jeito de ser diferente. Como que essas bases se ligam? Através de ligações químicas chamadas pontes de hidrogênio. Nós falamos também que dentro do núcleo há o nucleolo. O que é o nucleolo? Nucleolo não é uma organela, ele é um composto que não é formado por membrana, e esse ele chama de corpúsculo, né? Essa estrutura está em contato direto com a cariolinfa, né? Atuando, ele vai produzir o que a gente chama de ribonucleoproteínas. O que é isso? Presta atenção. Proteínas que estão sendo formadas no núcleo. Nós vamos ver lá na frente que quem produz proteína no citoplasma são os ribossomos. Então, o nucleolo, ele vai formar ribonucleoproteínas que vão auxiliar no processo de síntese proteica, tá? Então, olha o nucleolo lá, de novo. Ele está na região central do envelope do núcleo, né? E a função dele é sintetizar ribonucleoproteínas que vão auxiliar na síntese proteica da célula. Aqui nós terminamos a primeira parte. Agora nós vamos entrar na parte de falar das organelas propriamente ditas, mas isso no próximo vídeo. Daqui a pouco eu posto para vocês.